meus amigos, estamos aqui de volta. Como sempre, começamos invocando a Santíssima Virgem Maria, o Santo Padre Pio de Pietrelcina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa neste programa. Eu queria, antes de tudo, lembrar a vocês que de 1 a 6 de outubro eu vou proferir aqui em Colonel Heights, Virgínia, o curso Princípios e Métodos da Autoeducação. Inscrições e informações... Peraí. Onde está? Eita. Está aqui. Vocês podem, aqueles que queiram se hospedar na casa da professora Margarita, fazendo alguma economia, podem escrever para o Pedro Cava no e-mail pvcava@hotmail.com, ou então acessar a página da própria professora Margarita, http://margaritanois, nós é nies.com. Com o quê? N-O-I-Y-E-S, tá certo. Também há a opção de você se hospedar no Hotel Hilton Garden, em Colonel Heights. Você pode obter mais informações ou na minha página, ou pelo e-mail edui.ferro@gmail.com, ou pelos telefones 041 32091289, 041 9974 4443, 041 9650 9671 ou 041 9233 8822. Então, eu acho que a notícia desta semana no Brasil é a de que o juiz da Suprema Corte, o Toffoli, famoso Toffoli, vai participar do julgamento do mensalão, o que é uma simples maravilha, porque ele é advogado de um dos réus. O Reinaldo Azevedo publicou na página dele, né, a procuração, né, que o Zé Dirceu nomeia seu advogado. Então, o advogado do réu vai julgar o processo. Escuta, isso aí já passou da fantasia, tá entendendo? É uma coisa incrível. Quer dizer, eu nunca na minha vida acreditei em golpe militar, nem apelei para a Força Armada, mas eu acho que agora não tem mais outro jeito. Quer dizer, se o próprio Supremo Tribunal Federal já virou uma palhaçada, já é o escritório da advocacia do PT, dos ladrões, então não tem mais jeito, porra. Alguém tem que botar um pouco de ordem nesse negócio, não é possível, é necessário. O ideal seria uma intervenção da própria sociedade. Quer dizer, o pessoal se organizar em massa, ir lá pressionar, como pressionar no tempo do julgamento do Collor. Mas acontece o seguinte, que para o julgamento do Collor havia toda uma rede de organizações bilionárias já programadas para isso, para juntar gente lá e pressionar o Supremo Tribunal Federal, ao ponto de que o então presidente, cujo nome agora não me ocorre, disse: o STF não é imune ao clamor popular. É isso? A frase que já é uma vergonha. Quer dizer que ele já entrou lá disposto a dar uma sentença que agradasse ao clamor popular. Mas fez isso uma vez, fez isso para um lado, pode fazer para o outro também. Tá certo? Mas acontece que o pessoal da direita conservadora, que é a turma, né, a esquerda vive se referindo à direita conservadora como se fosse uma força política existente, que não é, não tem organizações, não tem dinheiro, não tem nada. Então, manifestações espontâneas da sociedade, como esperava o ex-presidente Collor, só numa cabeça de ovo como a dele mesmo, tá entendendo? Isso não existe, nunca existiu. Como pode haver uma manifestação popular espontânea num país de um tamanho de um continente? Quer dizer que se ninguém organiza as pessoas, não a conduz para lá, não vai ter movimento popular nenhum. Então, já que a sociedade civil não pode se mobilizar, o pessoal poderia até raciocinar: resta aí as Forças Armadas. Fala: olha, eu não acredito nisso, tá certo? Não acredito de jeito nenhum que as Forças Armadas a esta altura sejam capazes de fazer o que quer que seja. São completamente castradas, reduzidas à total impotência e estão por culpa delas mesmas. Aliás, eu vou ler aqui um artigo que eu acabei de mandar para o Diário do Comércio, que é exatamente a propósito disso. O artigo chama-se A Falsa Memória da Direita. Dizem que o Brasil é um país sem memória, mas isso não é verdade. O Brasil é um país com falsa memória. Esquecer o passado é uma coisa, reinventá-lo conforme as ilusões do dia é bem outra. É desta doença que a memória do Brasil padece, e é bem mais grave do que a amnésia pura e simples. Não estou falando da manipulação esquerdista do passado.
Ela existe, mas é só um aspecto parcial da patologia geral a que me refiro. Esta infecta pessoas de todas as orientações ideológicas possíveis e algumas sem orientação ideológica nenhuma. Ela é um simples resultado da ojeiriza nacional à busca do conhecimento, portanto, à reflexão madura sobre o que quer que seja. Quer um exemplo de falsa visão do passado que não foi produzida por nenhum esquerdista? O país está cheio de almas conservadoras e cristãs que ainda idealizam o regime militar como se ele fosse uma utopia retroativa à encarnação extinta das suas esperanças. É verdade que os militares não roubavam, que eles fizeram o país crescer à base de 15% ao ano, que eles construíram praticamente todas as obras de infraestrutura em que a economia nacional se apoia até hoje, que eles acabaram com as guerrilhas, que no tempo deles a criminalidade era ínfima e que os índices de aprovação do governo permaneceram bem altos, pelo menos até a metade da gestão Figueiredo. Que tudo isso são méritos, ninguém com alguma idoneidade pode negar. Mas também é verdade que, tendo subido ao poder com a ajuda de uma rede enorme de instituições, partidos e grupos conservadores e religiosos, a primeira coisa que eles fizeram foi desmanchar essa rede, cortar as cabeças dos principais líderes políticos conservadores e privar-se de qualquer suporte ideológico na sociedade civil. Fizeram isso porque não eram conservadores de maneira alguma. Eram indivíduos formados na tradição positivista, forte nos meios militares até hoje, que abomina o livre movimento das ideias na sociedade e acredita que o melhor governo possível é uma ditadura tecnocrática. Pois foi uma ditadura de militares e tecnocratas iluminados o que eles impuseram ao país por 20 anos, rebaixando a política à rotina servil de carimbar sem discussão os decretos governamentais. Suas mais altas realizações foram triunfos típicos de uma tecnocracia. Seus crimes e fracassos, o efeito incontornável do desejo de tudo controlar, de tudo reduzir a um problema tecnoburocrático, onde o debate político é reduzido a miudezas administrativas e onde a iniciativa espontânea da sociedade não conta para absolutamente nada. O positivismo nada tem de conservador. Ele é, com o marxismo, uma das duas alas principais do movimento revolucionário. Compartilha com a sua irmã inimiga a crença de que cabe à elite governante remoldar a sociedade de alto a baixo, falando em nome do povo para que o povo não possa falar em seu próprio nome. Tal foi, acima de qualquer possibilidade de dúvida, a inspiração que acabou por predominar nos governos militares. Que desse ao movimento de 1964 o nome de Revolução não foi mera coincidência, nem usurpação publicitária de um símbolo esquerdista. Foi um sinal de que, por baixo da meta nominal de derrubar um governo corrupto e devolver rapidamente o país à normalidade, tinham planos de longo prazo, totalmente ignorados da massa que os aplaudia e até de alguns dos líderes civis de cuja popularidade se serviram para depois jogá-los fora com a maior sem cerimônia. Todas as organizações civis conservadoras e de direita que criaram a Marcha da Família com Deus para a Liberdade, a maior manifestação popular da história brasileira até então, foram depois extintas, marginalizadas ou reduzidas a um papel decorativo. Como bons tecnocratas, os militares acreditavam piamente que podiam governar sem sustentação cultural e ideológica na sociedade civil, substituindo-a com vantagem pela pura propaganda oficial. Esta, por sua vez, era esvaziada de toda substância ideológica, reduzida ao triunfalismo econômico e à luta contra o crime. Gramsci, no túmulo, se revirava, mas de satisfação. Que mimo mais delicioso se poderia oferecer aos próceres da Revolução Cultural do que um governo de direita que abdicava de concorrer com eles no campo cujo domínio eles mais ambicionavam? Naqueles anos, e não por coincidência, o monopólio do debate ideológico foi transferido à esquerda, que ao mesmo tempo ia dominando a mídia, as universidades, o movimento editorial e todas as instituições de cultura, sob os olhos complacentes de um governo que por isso se gabava de ser pragmático e superior a ideologias. A esquerda, quando caiu do cavalo em 1964, teve ao menos o mérito de se entregar a um longo processo de autocrítica, até de meia-culpa, de onde emergiu a dupla e concorrente estratégia das guerrilhas e do gramscismo, calculada para usar os guerrilheiros como bois de piranha e abrir o caminho para a esquerda pacífica,
na qual o governo militar não viu periculosidade alguma, até que ela, por sua vez, o derrubou do cavalo com o escândalo do Rio Centro e a enxurrada de protestos que se lhe seguiu. Aqueles que na direita, ou no que resta dela, se apegam ao regime militar como um símbolo aglutinador, em vez de examinar criticamente os erros que o levaram ao fracasso, estão produzindo um falso passado. Não o fazem por esperteza, como a esquerda, mas por ingenuidade legítima, com base na qual a única coisa que se pode construir é um futuro ilusório. Tem que fique avisado. Desde que acabou o regime militar, eu estou esperando o dia em que esse pessoal conservador, direitista, militar, etc., vai sentar e dizer, peraí, vamos analisar os nossos erros. Então, por que nós fracassamos ao ponto de, depois de nós, a esquerda tomar o poder e controlar o país muito mais do que nós controlamos? Até hoje não tiveram sequer a coragem de reconhecer que fracassaram, meu Deus do céu. Quando você fala que o regime militar fracassou, eles olham o aeroporto não sei de onde, olha o aeroporto não sei do que, olha a estrada não sei o que, olha os índices econômicos. Eles falam, não estão falando disso, meu filho. Eu estou falando que vocês fizeram uma revolução para tirar os comunistas do poder e depois entregaram o poder aos comunistas. Então, foi um fracasso, evidentemente. Embora, do ponto de vista econômico, fosse um sucesso, sem sombra de dúvida. Na verdade, quando houve o movimento 64, ninguém estava pedindo para vocês restaurarem a economia. Aqueles que são ainda sobrevivendo daquela época, estão vivos, pense bem nisso. Tudo o que o povo lhes pediu, quando o povo saiu às ruas, tá certo, em março de 64, foi para pedir para vocês tirarem de lá o João Goulart, que era comunista, corrupto, etc., etc., e fazer novas eleições dentro de 6 meses, como vocês prometiam. Ninguém pediu para vocês restaurarem a economia. Eles decidiram ficar lá e restaurar a economia, e em seguida sofreram uma derrota acachapante para aqueles mesmos que vocês tinham vencido em 64. E até hoje não pararam para fazer a seguinte pergunta: onde foi que nós erramos? Ou seja, não tem sequer coragem, não tem culhão suficiente para reconhecer que erraram, para reconhecer que fracassaram, e, portanto, para pensar, peraí, vamos ver o que aconteceu. Não, fica nessa ilusão triunfalista, exibindo estatísticas, né, de crescimento econômico, tá certo? E apanhando, levando cusparada todo dia dos comunistas, e fazendo de conta que não está acontecendo nada. Então, é este o problema com a direita brasileira. Não, a direita como movimento político não existe. Essa história de dizer, não, ideólogos da direita. Ora, um movimento que não existe não tem ideólogos, meu filho. Né? A ideologia é um discurso uniforme que fundamenta a estratégia de um grupo político, de uma corrente política, para a tomada do poder. Se não há esquema de tomada do poder, não há ideologia alguma, há apenas opiniões pessoais aqui e ali. Então o próprio uso do termo ideólogo, como esses filhos da puta usam toda hora, já é totalmente capcioso. Eu não sou ideólogo de merda nenhuma. Né? Quando a gente faz essas observações sobre a direita e tal, eu não estou... Né? Até esse Gustavo Moreira, que é um bosta, né? Ele diz, ele vive querendo ser o teórico da direita. Fala, eu? Não, eu estou dando a minha opinião. Eu nunca fui teórico de partido nenhum e jamais serei. Né? Então, a direita conservadora é uma pura invenção da esquerda, porque ela acabou com toda a direita, e daí fica mal reconhecer o seguinte: agora nós controlamos tudo, tá certo? Então, se nós controlamos tudo, temos poder total, nós somos os culpados de tudo que aconteceu, não temos mais em quem lançar a culpa, né? Não temos nem o tal do bloqueio econômico, entre aspas, como Cuba, para dizer, tudo culpa do bloqueio econômico. Né? Então, tem que inventar uma direita conservadora e fazer de conta que ela existe. Agora, que existem pessoas conservadoras, existem, tá certo? E dessas pessoas, muitas são nostálgicas do regime militar, sem entender que ele não foi o contrário da situação que nós estamos vivendo, ele foi a causa da situação que nós estamos vivendo. E enquanto não pararem para examinar isso, não vai haver sequer a possibilidade teórica de uma direita ideológica política no Brasil. Isso é besteira, é sonho. Né? Então está esse negócio, não intervenção das Forças Armadas, não, isso é pura, vamos dizer, é uma hipótese absolutamente irrealizável. Então, essa semana também me chega outra coisa, você vê a mudança social no Brasil é muito profunda. Né? Eu, esses dias, estive lendo o livro do Dr. Robert Epstein, que é um psiquiatra americano que estuda o problema da adolescência prolongada. Né? E que virou uma peste, porque hoje as pessoas que são adolescentes até os 40 anos de idade, vivem na casa da mamãe, tá certo? E
ao mesmo tempo têm poderes de adulto, podem agir como adultos na sociedade, mas não têm responsabilidade social, não têm responsabilidade penal, sentem que não têm, né? Então isso virou evidentemente um flagelo, e é esta gente que está mudando a cultura americana, mudando a mentalidade americana. São adolescentes prolongados. Eles são pessoas evidentemente doentes, desajustadas, só que estão virando a maioria. E uma das coisas que o Dr. Robert Epstein disse, uma das causas disso é ter proibido as crianças de trabalhar. Ou seja, você obriga o cara a ficar infantil até os 20, 25, tá certo? Ao passo que o trabalho infantil, eu sou testemunha disso. Eu comecei a trabalhar com 14 anos, não me fez mal algum, eu aprendi muito mais no trabalho do que na escola, tá certo? E essa coisa de proteção ao trabalho infantil, você pega um termo, tá, e unifica sob esse termo fenômenos completamente diferentes. Então você pega, por exemplo, aquele pobrezinho que está lá na lavoura, sendo escravizado, chicoteado, não ganhando merda nenhuma, chama isso de trabalho infantil. E depois você pega um cara como eu, que foi trabalhar porque queria, e chama também de trabalho infantil. Você está entendendo? E diz, condena tudo isso uniformemente. Então, é aquilo que Aristóteles chamava síntese confusa. Você pega, o sujeito aponta a lua pela janela, você pensa que lua é o braço, o dedo, a janela, a nuvem, e depois lá no fundo a lua. Chama tudo isso de lua, né? Então, essa é a síntese confusa. Então, com esse negócio de horror ao trabalho infantil e esta falso humanitarismo de proteger as criancinhas, em Curitiba o Ministério Público está querendo proibir que criança participe do coral do HSBC, onde todos os anos, no Natal, eles encantam a população de Curitiba e de outras cidades, porque a coisa é transmitida por televisão, com os seus cânticos de Natal absolutamente maravilhosos, que já é uma tradição da cidade. Então, sob o pretexto de proibir as criancinhas, falar ao Ministério Público, não, agora não pode, né? Criança só pode marmanjo. Vai acabar o coral, pô. Acabar a tradição. Agora, cantar no coral está fazendo algum mal para eles? As crianças ficam cansadas. É verdade, né? Tem até um famoso romance que o italiano já lavorare stanca, trabalhar cansa, quem é que não sabe, né? Então, até o pessoal brincava em francês macarrônico, qu'est-ce que tu penses, que trabalhar não cansa, né? Então, é claro que cansa, mas fortalece, faz bem e dá uma renda para eles. Eles recebem dinheiro para fazer isso. Então, é trabalho infantil, temos que parar. Agora, que as crianças, né, aprendam na escola a fazer suruba, não tem problema. Que não, trabalhar não pode. O certo é dar o cu, meu filho. Ou comer o cu do vizinho, tá certo? Porra! O destino do Brasil está na mão de psicopatas. Esse pessoal é psicopata mesmo, não é brincadeira. E eu tentando explicar isso para o pessoal cristão, conservador, eu falo, o problema, eles ficam discutindo homossexualismo. Eu falo, o problema não é homossexualismo, meu Deus do céu, o problema é psicopatia. Lê o livro do Andrew Lobachevsky, Political Ponerology. Esse livro tem que ser traduzido e publicado no Brasil o quanto antes. Porque é a descrição do que está se passando, né? E até aqui, olha, tem uma petição online contra esta medida do Ministério Público. É muito comprido o negócio aqui, não dá para... Vocês põem no Google, petição coral HSBC, e vocês vão achar. Tá bom? E também tem uma petição a respeito do Toffoli, para tirar esse Toffoli. Vai tirar o Toffoli não adianta, o Supremo Tribunal Federal inteiro está vendido, quem é que não sabe, porra? É preciso fechar aquela merda. Como, aliás, é preciso fechar, o Conselho Federal de Psicologia escreveu um artigo dizendo isso, fechem o CFP porque eles não estão capacitados. Eles falam, eles estão querendo caçar o mandato, a licença da Marisa Lobo, porque ela pratica um negócio chamado psicologia cristã. Eu digo, meu Deus do céu, a psicologia cristã é uma das correntes principais da psicologia do século XX, com um monte de nomes ilustres. Quer dizer, isso não é uma coisa que ela inventou e que saiu agora. Não, isso faz parte da história da psicologia do século XX. E por falar nisso, aqui, provar que esses caras são completamente despreparados, não para ser fiscais da profissão ali, para exercer a profissão de psicólogos. Asseguro para vocês. Põe esses caras num debate e em 5 minutos provo para vocês, por A mais B, que eles não entendem merda nenhuma de psicologia. Como em todos os debates que eu entrei com o senhor Alaor Café, o senhor não entende
defender o marxismo, o senhor não entende merda nenhuma de marxismo, e assim por diante. E como agora está entrando esse moleque, esse Gustavo Moreira, a história da escravidão, espera aí que tu vai ver. Eu estou lá botando no mídia sem máscara, lentamente, pausadamente, a respostinha que ele merece. Né? Então, aqui, nos Estados Unidos foi feita uma pesquisa científica enorme, a mais séria, aplaudida por tudo quanto é psicólogo, todas as correntes, sobre isso aqui. Ex-gays. Os autores Stanton Jones e Mark Yarhouse. Ex-gays, a longitudinal study of religiously mediated change in sexual orientation. Então, exatamente terapias que se propõem pegar um sujeito que é gay e, se ele quiser, ajudá-lo a mudar, a abandonar o homossexualismo. Foi feita a pesquisa, a pesquisa demonstrou as seguintes coisas. Não houve nenhuma contestação dessa pesquisa até agora. Nada. 0, 0, 0, 0. Primeiro, a mudança é possível. Segundo, em muitos casos ela é bem sucedida. Terceiro, não faz mal nenhum. Então, o que eles observaram foi o seguinte. 38% das pessoas que se submeteram a esse tratamento tiveram bons resultados, abandonaram o homossexualismo, estão satisfeitíssimas. 29% ainda não tiveram resultado, mas querem continuar o tratamento. Veja você. 4% pararam o tratamento, mas não voltaram ao homossexualismo. E 8% voltaram ao homossexualismo. Só 8%. Ninguém diz que o tratamento lhe fez muito mal, que o tratamento destruiu sua vida. Nada, 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 nada. Então, olha aqui, seus analfabetos do Conselho Federal de Psicologia. Dá para ver aí na tela direitinho? Vão estudar, seus vagabundos. Não sei como permite que essa gente fique dando palpite. No Brasil, esse próprio Gustavo Moreira, o cara obteve o título de mestrado sendo monoglota. Como é possível uma coisa desta, meu Deus do céu? Mas se pode o presidente ser analfabeto, se pode o ministro da Educação escrever cabeçalho em vez de cabeçalho, então pode tudo. Vocês não têm mais respeito por vocês mesmo, brasileiros? Não, não tem não. Vocês querem mesmo se fuder, porra. Então, alô, tem alguém na linha aí? Tem ninguém. Então, é o seguinte, eu tinha começado aquela análise de qual é o verdadeiro problema com o movimento gaysista. Porque vocês ficam perdendo seu tempo fazendo discurso como o homossexualismo, que é um negócio que existe desde a queda de Adão, porra. Alguém sabe se Caim era viado? Não sabe, mas se não era ele, já tinha algum. Tá certo? Então é uma coisa que é inútil você ficar combatendo, meu Deus do céu. Agora, o movimento gaysista apareceu ontem e ele pode ser eliminado. Pode-se quebrar as pernas desse movimento. Não pela defesa do homossexualismo, mas pela estratégia maligna que ele usa para isso. Então, eu tinha lido esse trabalho até um certo ponto. Então, vou continuar aqui. A exibição pública de homossexualidade, que se reivindicava como uma liberdade e um direito, acaba sendo imposta como obrigação indeclinável, com todo o cortejo de penalidades sociais e judiciais pelos desobediências recalcitrantes. É a perseguição aos ex-gays e aos gays enrustidos. Quer dizer, não só você é obrigado, uma vez que você teve uma experiência gay, você é obrigado a continuar até o fim da sua vida, como você é obrigado a divulgar aquilo para todo mundo. E se não fizer isso, o movimento gay vai em cima de você. Como também é próprio das elites revolucionárias em geral, a liderança gaysista só é contra a exclusão e a discriminação quando não é ela quem seleciona os discriminados e maneja os mecanismos de exclusão. Mas esse direito, que se apresenta inicialmente sob a roupagem de um apelo humanitário destinado a tocar o coração da plateia, tem ainda outras implicações inescapáveis. Hegel ensinava que todo conceito abstrato, quando busca se encarnar na realidade do mundo histórico, se converte automaticamente no seu contrário. Muitos líderes do movimento gaysista, que têm boa formação marxista, sabem perfeitamente disso, mas também sabem
que a plateia o ignora. Sabem que, aceitando ingenuamente o conceito pela sua mera formulação dominal, ela ficará perplexa e aturdida quando a liberdade se transmutar em tirania e, sem atinar com a inexorabilidade interna do processo, estará pronta para aceitar qualquer explicação, qualquer desconversa, que explique o ocorrido mediante algum desvio acidental, incapaz de macular a pureza originária das intenções. É assim em todos os movimentos revolucionários, o gaysismo não é exceção. Agora, eu tinha lido até esse pedacinho. Vejamos como funciona. Será que eu já tinha lido esse pedaço? Vejamos como funciona na dialética do mundo real o direito à ostentação pública da identidade homossexual, que é um dos itens fundamentais do programa gaysista. Desde logo, essa expressão deriva da doutrina dos gêneros, segundo a qual as identidades sociais do masculino e do feminino não correspondem necessariamente à distinção biológica dos dois sexos, mas são construções culturais. Dita assim, a coisa nada acrescenta ao senso comum. Qualquer pessoa, no pleno uso das suas faculdades mentais, é capaz de discernir condutas femininas em indivíduos do sexo masculino e vice-versa. Mas a isso a teoria acrescenta uma nuance peculiar. Gênero, social e sexo biológico não tem nada a ver um com o outro. Toda tentativa de associá-los é uma imposição cultural indevida, uma violência simbólica que atenta contra a liberdade individual. Se o sexo é uma fatalidade biológica, o gênero é de livre escolha. Cada um, independente do sexo em que nasceu, tem o direito de decidir se é homem, mulher, ambas as coisas ou alguma outra. Para todos os fins de direito, o gênero deve prevalecer, segundo essa doutrina, sobre o sexo. Se um sujeito decide que é mulher, tem o direito inalienável de ser aceito e tratado como tal, independente mesmo de submeter-se ou não à cirurgia de mudança de sexo. Se aquele que é legalmente mulher prefere conservar seus órgãos sexuais masculinos, ninguém tem por isso o direito de tratá-lo como homem, a não ser que ele o autorize. Veremos adiante outras consequências diretas e incontornáveis da aplicação dessa teoria. Por enquanto, o que interessa é salientar que a doutrina dos gêneros constitui a base teórica da noção de identidade homossexual. A crença corrente de que os homens são homens e mulheres são mulheres é apenas uma construção cultural. A identidade heterossexual. Em face dela, é legítimo erguer como alternativa outra construção cultural, a identidade gay ou identidade homossexual. Ninguém sabe se as inclinações homossexuais são uma herança genética, o resultado de influências culturais recebidas ou a simples manifestação de uma livre escolha. A liderança gay está consciente disso, mas já faz tempo que a Bíblia do movimento gaysista After the Ball, de Marshall Kirk e Hunter Madsen, 1989, determinou que esse detalhe não tem a menor importância. Para todos os efeitos, a propaganda gaysista deve proclamar que o homossexualismo é uma fatalidade genética imutável, quer o seja, quer não. A imposição da narrativa predomina sobre a realidade. Esse mandamento está na raiz do combate aos ex-gays e enrustidos, bem como no da transfiguração já mencionado do direito e obrigação eterna. Mas ela fundamenta, sobretudo, a noção mesma de identidade homossexual. Em que consiste, substantivamente, o direito de expressar em público essa identidade? Já que se trata declaradamente do confronto entre duas construções sociais ou identidades, não se pode compreender uma sem a outra. Como se expressam, como se manifestam em público, como se tornam socialmente visíveis essas duas identidades, homo e hétero. A identidade hétero, como coincide com a forma anatômica de seus portadores, expressa-se por signos convencionais e uniformes, vestuário, distribuição de tarefas, regras de etiqueta, etc. Todos esses signos põem de manifesto exclusivamente a diferenciação anatômica dos dois sexos. Não vinculam nenhuma referência direta ao desejo sexual. Ao contrário, em praticamente todas as culturas conhecidas, a expressão direta do desejo é socialmente reprovada, ou só é aceita quando é encoberta sob densas camadas de camuflagem convencional, ritual ou romântica. De modo geral, não só o desejo sexual, mas toda referência a funções fisiológicas é evitada ou contornada. Existe uma infinidade de trabalhos de antropologia sobre isso. Como encobrir as funções fisiológicas sob uma camada de símbolos, de rituais, de convenções, etc., é essencial para o desenvolvimento da civilização. Os homossexuais não diferem dos héteros por nenhum traço anatômico,
nada os diferencia, exceto o tipo especial de desejo erótico que os move. O homossexual pode, por isso, passar despercebido e continuar ostentando a identidade correspondente ao sexo em que nasceu, a qual será aceita sem alterações, mesmo por quem saiba das suas preferências eróticas privadas. O homossexual masculino continua homem, a lésbica continua mulher. Dito de outro modo, ocupam os lugares que a anatomia lhes destinou no quadro da identidade heterossexual. A partir do momento, porém, em que o homossexualismo já não se entende somente como uma conduta, mas passa a ser uma identidade, a carapaça da identidade hétero tem de ser rompida e a homossexualidade tem de se manifestar como diferença visível. Bem, não há como fazer isso senão expressando publicamente o desejo sexual. Entende a diferença? Ou seja, de imediato, os homossexuais passam a desfrutar de um direito assegurado pelo Estado que nenhum heterossexual jamais teve, que é o direito de ficar expressando, direto ou indiretamente, o seu desejo sexual em público o tempo todo. Mais ainda, não há nenhum modo de restringir esse direito a certos lugares e ambientes em especial, porque a identidade gay é permanente e ninguém poderá ser obrigado a despir-se dela em igrejas, associações religiosas, lojas maçônicas, escolas, quartéis, repartições públicas, empresas ou em parte alguma. Ou seja, o direito de expressar publicamente a identidade homossexual é o direito de expressar desejo sexual em qualquer lugar, a qualquer momento, seja igreja, sinagoga, quartel, loja maçônica, o diabo. É um direito que nunca ninguém teve. Esteja onde estiver, o homossexual estará autorizado a expressar sua identidade, mostrando-se sexualmente excitado, atual ou virtualmente, perante quem quer que lhe pareça atraente. Não há outra maneira de mostrar que é homossexual. Como é que você vai saber se o sujeito é homossexual? Está escondido. Ele diz, mas eu não quero ficar enrustido, quero exibir, quero mostrar a minha identidade. E a única, como não tem identidade anatômica diferente, só tem um jeito de mostrar, mostrando a diferença de desejo. Por mais discreto que tente ser, a erotização da sua conduta será um traço permanente da sua presença, porque é ela e nada mais que o distingue como homossexual e é ela que expressa visivelmente a sua identidade gay. Vocês entenderam as consequências disto? Uma das duas, uma. Ou tem uma classe especial, ou seja, só estes são autorizados a expressar desejo em público e os outros não, tem que continuar discreto. Ou então, vai ter que democratizar a expressão do desejo. Então isso significa que todas as regras de pudor que vigoram em igrejas, hospitais, escolas, serão todas derrubadas. Vocês nunca tinham pensado nisso, né? Pois é, mas os estrategistas gays tinham pensado já 40 anos atrás. E é isso que querem. E porque isso dará a esta comunidade um poder extraordinário. Eles se tornam os controladores da moral da sociedade inteira, automaticamente. Nessas condições, será impossível fugir ao seguinte dilema. O direito à exibição pública do desejo será reservado exclusivamente aos homossexuais ou será estendido a toda a sociedade? Sim, porque nas condições usuais da convivência humana, pessoas heterossexuais não têm atualmente direito nenhum a esse tipo de exibição, exceto em ambientes especificamente designados para isso, como bares, boates, festas, bailes de carnaval, etc. O heterossexual que não seja capaz de resfriar a expressão visível do desejo no trabalho, ou numa igreja, ou numa casa de família, será no mínimo exposto à reprovação social ostensiva. Mas poderá até mesmo sofrer demissão do emprego ou penalidades legais. Mas o homossexual não, porque é o direito de expressar a sua identidade gay. Vocês perceberam que de repente um grupinho desse tamanho se torna o dominador absoluto de toda a moral, o controlador de toda a moral social? O direito à conduta pública erotizada será monopólio dos homossexuais, condenando o restante da população a vê-los fazer o que ela não pode fazer, ou ao contrário, será estendida a toda a sociedade humana, independentemente de sexo, identidade de gênero, profissão, idade, posição social, responsabilidades empregatícias, locais de residência e atividade, etc, etc. As duas alternativas são ruins para a sociedade e boas para o grupo militante. No primeiro caso, a convivência de gays e héteros vai inevitavelmente degenerar em conflito constante, acirrando as contradições, como o dizem e o desejam ardentemente os estrategistas revolucionários, além de fornecer aos gaysistas
novos e agora mais verossímeis pretextos para queixar-se de perseguição homofóbica. Isso vai necessariamente criar a rejeição e espalhar a homofobia. E daí, o que eles vão fazer? Vão pedir novas leis, nova proteção, mais poder policial e assim por diante. Tudo isso, gente, está calculado há 50 anos. E vocês caem na esparrela de ficar discutindo o homossexualismo, caem que nem os patinhos, é que nem o touro, que você chacoalha um pano vermelho e sai atrás do pano. Porra, pensa um pouco. Novos pretextos para queixar pessoas que são homofóbicas e clamar pela prisão dos infratores. Imagina o poder que isso vai dar a essa gente. No segundo caso, a erotização geral da conduta pública diluirá rapidamente todo o senso de pudor, de autocontenção, corroendo todas as hierarquias e cadeias de comando em que se assenta a ordem social, a economia e a justiça. A carnavalização da existência cotidiana estará a um passo do estado de revolução permanente. Em ambos os casos, o poder de controle do grupo gaysista sobre a sociedade humana aumenta formidavelmente, na medida em que debilita todas as autoridades concorrentes, seja das famílias, seja dos empresários, seja dos líderes religiosos e assim por diante. Ou seja, o grupo gaysista, e naturalmente os seus aliados, se torna realmente a força dominante, apta a controlar a conduta de todo mundo. Um caso que nesse contexto merece especial atenção é o dos chamados transgêneros. À primeira vista, podem parecer uma exceção ao que ele estava dizendo. Afinal, um travesti ou transexual não mostra sua identidade de gênero pela simples presença física e modo de vestir, sem necessidade de ostentar desejo? Nada disso. Quando uma mulher se veste de mulher, ela está apenas se recobrindo das aparências que correspondem à sua forma anatômica inata. Qualquer sinal a mais que enfatize os seus desejos sensuais será considerado inadequado ou ofensivo no local de trabalho ou no ambiente familiar, quanto mais numa igreja ou numa solenidade oficial. O transgênero, quando se veste de mulher, não está revelando, mas bem ao contrário, encobrindo a sua forma anatômica sob uma camuflagem que não indica outra coisa senão o tipo de desejo, ou se quiserem, de fantasia sexual que o inspira. Ou seja, esse estará exibindo desejo sexual 24 horas por dia. O sujeito aparece vestido de mulher, o que ele está dizendo? Eu sou uma mulher por natureza, anatomicamente? Não. Ele está dizendo, eu me sinto mulher, eu gosto de ser mulher. E eu tenho atração pelo outro sexo, como uma mulher. Então, exatamente, é uma manifestação do desejo. Esse desejo não tem de ser necessariamente homossexual. Isso é importantíssimo. Pode ser bissexual e até estritamente hétero. Há travestis que atingem o cume da excitação sexual quando se sentem mulheres envolvidas numa relação lésbica. Então, significa que este tipo de desejo, qualquer desejo que ele sinta, ele está autorizado, vamos dizer, a manifestá-lo permanentemente. E vocês vão ter que engolir, meu Deus do céu. Então, outra coisa. Você, quando vê o sujeito vestido de mulher, você não sabe, primeiro, se ele realmente se sente mulher, se ele, ao contrário, tem excitação sexual em vestir-se de mulher, sentindo que é homem, você não sabe. Agora, se você diz que o camarada é homem, o primeiro pode se sentir ofendido e o segundo não. Como é que você vai saber? Ou seja, você está inteiramente à mercê do que aquele sujeito queira. Ele pode sentir-se ofendido ou não, e a coisa será crime ou não, conforme o que dê na cabeça dele. Você imagina o poder que isso concentra na mão desse grupo militante, gente. Outros sentem-se especialmente excitados entre o contraste da sua forma externa feminina e o sentimento de ter por baixo dela um vigoroso membro viril. Tem muitos que gostam disso. Então, quer dizer, as consequências políticas, jurídicas, sociais, etc., desse negócio são monstruosas. O homossexualismo, dentro disso, é dos males o menor, minha gente. Quer dizer, se você não entende que o movimento gaysista é um componente do movimento revolucionário, e, portanto, ele tem uma abrangência estratégica, ele não se destina somente às suas finalidades nominais. Se você não entende isso, você cai que nem um patinho, você cai na armadilha do pano vermelho, porra, que é o que está acontecendo com católicos, protestantes, etc, etc, etc. Tudo isso é um esquema de poder muitíssimo bem concebido e muitíssimo bem
articulado e que vem em associação com outros movimentos revolucionários, porque isso não vem sozinho. Por exemplo, se você sabe que o sujeito é de esquerda, você sabe que ele apoia o movimento gay. Não é isso? E no ponto onde haja absoluta incompatibilidade, como, por exemplo, gaysistas radicais islâmicos, o que eles fazem? Eles não falam disso. Você não vê entre choque. Você não vê a discussão disso aí. Porque não convém, vai romper a unidade da esquerda. Então, até nesse ponto, a estratégia gaysista está muito bem inserida dentro da estratégia esquerdista total. Agora, se você não quer entender a estratégia gaysista, você quer simplesmente protestar a ismo contra coisas que o desagradam, então vocês são crianças, meu Deus do céu. E lugar de criança certamente não é na política, né? Então estão lá. Espera aí, tem alguém aí? Alô, professor? Sim, quem é? Fernando do Rio de Janeiro, é um prazer falar com o senhor, tudo bem? Prazer é meu, tudo bem? Professor, quero fazer uma pequena observação. O senhor acompanha o senhor há algum tempo, procuro estudar os seus trabalhos, o seu trabalho. Eu observei de férias ano passado na Croácia, mais precisamente em Split, quando numa roupa de uma passeata aqui, a própria população se insurgiu contra os manifestantes, uma vez que eles exibiam, inclusive, imagens sacras e do Papa. Aquilo me passou uma sensação de que nem tudo está perdido, quando a população, me parece religiosa e relativamente conservadora, se insurge contra essa prática que existe que o senhor acabou de comentar. Você veja que esse grupo ele está conquistando o direito à discriminação religiosa. Veja que coisa impressionante. Eu queria perguntar também a sua opinião a respeito de um personagem que no meio americano, hoje em dia na sociedade americana, e já aparece aqui pelo Brasil também, eu já o conheci de algum tempo. A sua opinião a respeito do trabalho desenvolvido pelo Dr. Deepak Chopra aí nos Estados Unidos? Eu não o tenho acompanhado, eu estou consciente de que pode ser importante, mas eu não o tenho acompanhado, não posso dar palpite nenhum, mas eu prometo que vou me informar. Você é a 20ª pessoa que me atrai a atenção para o trabalho dele. E eu não tive tempo ainda de examinar melhor. Agradeço, de qualquer modo, a sua dica, eu vou atrás. Ok, professor, foi muito bom falar com o senhor, é muito bom ouvi-lo todas as quartas-feiras, um enorme prazer. Muito obrigado, muito obrigado. Então, vocês vejam, eu até toquei nesse assunto semana passada, quer dizer, por que eles fazem, vamos dizer, esses espetáculos de carnavalização pública? Vão lá, mostram suas bundas, seus pintos, né? Achincalham símbolos religiosos. Por que eles fazem isso? Claro que isso atrai a antipatia da população, mas atrai o ódio da população contra o homossexualismo. Enquanto vocês investem contra o homossexualismo, eles vão por trás e conquistam todos os direitos, entre aspas, que eles querem, até alegando perseguição. Falam, olha, nós estávamos lá fazendo passeata, vieram os cristãos, xingaram a gente, olha como nós somos perseguidos. Quer dizer, o problema não é esse realmente. Quer dizer, a revolta da população ela é justa, porque se você pode ter o direito de achincalhar os símbolos religiosos da população, então a liberdade religiosa acabou. E esse é um dos objetivos, evidentemente. Tá certo? Mas não pela imposição do homossexualismo. Será que é só o homossexual que está achincalhando a liberdade religiosa no mundo? É? Por acaso o Barack Obama é homossexual? Bom, tem um sujeito que diz que é, mas eu não acredito. Tá certo? Então, o Partido Democrata inteiro está fazendo isso aqui. Aliás, saiu um livro aqui que é um negócio do último show, O Povo contra o Partido Democrata. Esqueci o nome do autor. Ele mostra que a história do Partido Democrata é assim, é uma organização de gangsters desde o início até hoje. É um negócio muito impressionante. Né? Então, semana que vem eu comento melhor. Agora, falando nesse negócio de gaysismo, você veja, aqui, né, eu vi no site jihadwatch.org, né, aparecia lá um sheik emitindo uma fatwa. Fatwa é um decreto islâmico, né? Dizendo o seguinte, olha, aqui alguns dos nossos agentes, nossos heróis, né, mártires, que trabalham como homens-bomba, agora se descobriu que existe uma técnica muito eficiente de você transportar explosivos
né, sem que ninguém perceba, que é enfiando-os no orifício anal. Tá certo? E isso pode ser um pouco doloroso, então alguns desses nobres soldados do Islã pediram autorização para treinar, submetendo-se, portanto, à sodomia durante um tempo. A sodomia é um pecado, mas como é para uma finalidade mais elevada, está autorizado. Não é preciso dizer que o número de homens-bomba no dia seguinte duplicou, centuplicou. Mas isso está lá, procure jihadwatch.org. Veja lá, está lá o Sheik falando com a tradução. Quer dizer, o Ocidente não tem o monopólio da loucura, porra. O Brasil também não. Peraí, tem mais alguém na linha. Alô? Alô? Sim. Roberto de Connecticut. Quem é? Roberto de Connecticut. Ah, Roberto de Connecticut. Tudo bem? Obrigado por me atender de novo. Eu já falei com você uma vez, foi um enorme prazer, e eu mostrei para meus amigos. E como eu disse a você, eu sou um exilado voluntário na América, mas diferentemente de você, eu nunca tive simpatia pelo comunismo. Meu pai sempre me mostrou o que é essa praga. E eu puxei todos os vídeos seus desde o começo, se eu não me engano, foi em 2006, dezembro de 2006. Eu nem lembro mais. Eu acho que o primeiro foi em 2006. E na verdade ficou vazio agora, porque não tem outra pessoa como você para explicar tão bem, tão bem. Além de você ensinar o comunismo, eu criei uma facilidade muito grande em discutir com o comunista. Eu criei uma facilidade, você consegue ensinar uma maleabilidade muito boa de falar. Continua com o seu trabalho, eu só queria te agradecer e fazer um convite. Se você vier para Canérica, eu teria enorme prazer, eu, minha esposa e minha família, de tomar um café com você e fumar um cigarrinho. Me manda o seu telefone por e-mail, que se eu for para aí eu te telefono. Você tem. Aí no quadrinho aparece meu telefone ou não? Não aparece nada. Você manda para olavo@olavodecarvalho.org. É melhor, senão eu vou receber trote. É isso, tá bom. Se vier por lá de cá, por favor, adoro Sem dúvidas. Eu, minha família e meus amigos. Sem Obrigado, dúvida, será um Olavo. prazer. Obrigado eu. Por falar em obrigado, eu quero aqui agradecer publicamente a duas pessoas. O Rodrigo Constantino, que assumiu a minha defesa no caso lá do deputado Jean Willis, se bem que a defesa depois se mostrou necessária, porque a mensagem era falsa, mas valeu a intenção. E o Sidney Silveira, tá certo? Do qual já falei horrores, aliás, merecido naquela época. Mas o Sidney Silveira, ele ficou muito doente, teve, né, uma crise. E quando a gente fica doente, a nossa consciência amplia. Ele começou a rever muitas coisas e decidiu ler, né, o meu livro sobre Maquiavel, sem preconceito. Gostou muito do livro, fez lá muitos elogios ao livro. Então, agradeço muitíssimo ao Sidney Silveira, que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Aliás, o Sidney Silveira, ele está muito doente, tá certo? E continua lá fazendo o seu trabalho, né? Agora, já num patamar de consciência mais elevado que antes, quer dizer, é um mérito. O sujeito teve um problema e ele usou o problema como um instrumento para aprofundar a consciência, né? Mostra que é um homem de bem, realmente. Então, o Sidney Silveira está muito doente. Eu procurei no site dele um link para doações. Não tem. Mas deve pôr. No Brasil, todo mundo é fofoqueiro, malicioso. Você põe lá um negócio chamado donate, eles dizem, ele está passando o chapéu, ele está pedindo esmola. Aqui nos Estados Unidos é a coisa mais simples. E no Brasil ninguém estranha que o PT colha dízimos, né? Dízimo é modo de dizer, porque às vezes é 10%, 20%, 30%. Né? Também, né, ninguém estranha que o Bispo Macedo aí tome dinheiro das pessoas. Mas se você for um simples link, donate, todo mundo, né, fala mal. Né? Então, o Brasil é o país dos subsídios, porra. Então, ninguém precisa botar um botão. Mas se o PT vai botar um botão donate, não precisa botão, pô. As pessoas já correm para dar dinheiro para aquilo. Mas eu sugiro que o Sidney coloque, porque ele tem muitos leitores e amigos que gostariam, tá certo, de ajudá-lo, seja nesta hora difícil, seja para o prosseguimento do seu trabalho. Tá? Então faça isso, vai lá no PayPal, se inscreve, cria uma conta no PayPal e põe lá um botãozinho. Peraí, tem mais alguém na linha aí. Alô? Alô, quem é? Alexandre. Alexandre?
Tudo bem? Eu tenho 3 perguntas sobre o movimento transhumanista. Ih, rapaz, isso é um bando de louco. O avanço da tecnologia e o aumento do conhecimento sobre a natureza poderá um dia permitir que o homem viva mais de 200 anos? A segunda pergunta, qual seria, na sua opinião, o limite cronológico e o limite moral ou religioso, a busca científica pelo aumento da expectativa de vida dos homens? Mas o movimento transhumanista vai muito além da ideia de simplesmente aumentar a longevidade. Aumentar a longevidade eu acho que é uma obrigação. Nós temos que nos esforçar para que as pessoas, né, vivam mais e melhor. Isso é obrigação até de quem tem os meios de fazer. Porém, o que eles querem é dotar o ser humano de capacidades que o ser humano não tem e que são copiadas de animais. Não é isso? Então, o símbolo do movimento é aquele filme Os Lobos Não Choram, em que um zoólogo vai para o Alasca estudar os lobos e, no fim, né, ele vira um lobo. Quando os lobos saem correndo atrás das renas, ele fica pelado e sai correndo atraído pelo cheiro das renas. Ele obteve um acréscimo da sua capacidade olfativa, tá certo? E está louco para matar uma rena a dentadas, quer dizer, ele se lupiniza, né? Então, vamos dizer, o movimento transhumanista, o que ele quer é dissolver a imagem do ser humano e fazer do ser humano um produto industrial, de modo que a forma dos seres humanos do futuro será determinada pela equipe de cientistas a serviço do governo. Isso é uma monstruosidade em si mesma, tá certo? Você veja, Aristóteles já dizia que a ciência ela deve partir do conhecimento do senso comum, tá certo? E aperfeiçoar. Mas a ideia, vamos dizer, de certos cientistas ambiciosos não é aperfeiçoar o senso comum, é substituí-lo. Dizer, as coisas não são como você as vê, são como nós as vemos. O que é uma coisa que outro dia eu posso demonstrar que é absolutamente impossível, é ilógica. Quando não teve essa semana, né, a semana passada, aquele manifesto de um cientista que dizia os animais também têm consciência. Eu digo, descobriu que merda fede, porque Aristóteles já dizia isso, pô. Isso é uma coisa. Agora, eles têm consciência animal. Então, qual é a prova que os animais têm consciência? Eles sentem e eles pensam. Eu falei, mas é claro que animal sente e pensa. Puta merda. Agora, a consciência humana não é isso, meu filho. A consciência humana é a capacidade de você ter uma visão abrangente de todo o seu ser e de toda a sua concepção do mundo e poder aprová-la ou reprová-la. Quer dizer, a consciência humana está num outro patamar absolutamente inatingível por qualquer animal. Mas eles querem equalizar. Quer dizer, o sujeito sente que ele é igual a um jumento, uma galinha, né, um leão, uma ameba, tá certo? E eu já comentei aqui, esses caras que acham, né, os direitos dos animais. Então, eles falam dos direitos dos animais, mas quando eles falam assim, é galinha, é pato, é leão, né, etc., eles não falam do direito das amebas, dos direitos das baratas, dos direitos dos vírus. Por quê? Isso é uma odiosa discriminação, porra! Se todas as formas de vida animal têm lá seus direitos, os vírus e bactérias também têm que ter. Porque só porque elas não fazem mal, isso aí é homocentrismo, né? Então, eu estou coletando aqui, eu vou escrever um negócio sobre isso. Quer dizer, esse culto dos animais é uma coisa absolutamente monstruosa. Tem aqui um filho da puta aqui, assim, ele pega uma pessoa que foi vítima de um ataque animal, que foi mastigada por um leão da montanha, ou por um lobo, ou por um urso, né? E pega a pessoa traumatizada, ele paga um dinheirão para ele, daí ele leva o cara no mesmo lugar onde sofreu o ataque, né? E mostra então, né, lobos domesticados e ursos domesticados para ele aprender a passar a mão no urso e não ficar mais com medo do urso, aprender que o urso é uma pessoa gentil, que aquilo foi apenas um engano, né? Foi uma loucura passageira que acometeu o urso, onde já se viu, né? Você vai ficar com preconceito contra os ursos só porque um urso arrancou a sua perna ou comeu a sua mãezinha, né? Hoje mesmo eu estava vendo um documentário, o pessoal lá na África, na Tanzânia, uns pobres coitados que moram numas cabanas de palha, que o leão vem e derruba aquilo com um peido e come todo mundo lá dentro. Pessoas absolutamente desamparadas que o leão come assim, um atrás dos outros, né? Então eu falei, bom, então agora nós vamos mostrar para pegar aquelas pessoas que foram vítimas. Tem lá um garoto lá contando como ele viu o leão comer a mãe dele, meu Deus do céu. Então eu vou levar o garoto para afagar o leãozinho, né, e perder o medo de leão. Porra, o que tinha que fazer é dar uma arma para cada uma dessas aldeias, botar lá pelo menos uma pessoa armada para matar o filho da puta do leão. Não pode, isso é feio, não é possível matar leão. Agora matar africano pode, tá sobrando, nós não temos comida para dar para o filho das putas, eles que moram. O leão come, a gente é um a menos.
Pois o pessoal não quer diminuir a população para 5% do que é atualmente. O príncipe Philip não disse que se ele reencarnasse, ele queria reencarnar como vírus para matar um montão de gente. Então o leão já está fazendo o serviço, porra, que vocês estão reclamando? Né? Então, ainda temos 5 minutos. Alô, quem está na linha? Vinícius daqui em Los Angeles. Tudo Quem é? bem? Não ouvi seu nome. Vinícius. Vinícius, tudo bem? Tudo jóia. Eu tenho uma pergunta para você que tem a ver com o que você acabou de falar aí a respeito da consciência humana e a consciência dos animais. E a minha pergunta para você é o seguinte, já que eu ouvi um estudioso falar que coisas imateriais não podem ter origem na matéria, né? Então eu te pergunto, o cérebro, ele pode produzir a moral? Como é que você explica isso pro camarada, por exemplo, é um ateu, e até pra gente mesmo que é leigo, qual é a diferença aí no caso da consciência humana? Olha, eu não tenho teoria nenhuma a respeito, mas tem um fato já comprovado milhares de vezes, que pessoas em estado de morte clínica, sem nenhuma atividade cardíaca nem cerebral, muitas delas têm consciência durante esse período. Essa é a prova mais óbvia, tá certo? E jamais contestada de que a consciência não é um produto do cérebro. O John Eccles, que foi prêmio Nobel de Medicina, tá certo? Com um trabalho sobre o cérebro humano, ele disse que não existe a mais mínima prova de que o cérebro produza a consciência. Todo mundo sabe disso. Tem aqui um general americano, que foi o cara que coordenou esses estudos, essa pesquisa feita pelas Forças Armadas Americanas a respeito disso, e disse que, olha, quem não sabe que a consciência permanece em estado de morte clínica, permanece sem cérebro, é porque não fez a sua lição de casa. E esse pessoal tudo não fez lição de casa. Não adianta discutir teoria, doutrina, meu filho. Você pega esses casos, vamos dizer, de morte clínica, né? Que no YouTube tem vários deles, né? E tem um livro, uma antologia que chama Your Eternal Self. Eu esqueci o nome, acho que é Hogan o nome do autor, H-O-G-A-N. Está lá uma multidão de casos desse tipo, meu Deus do céu. Então o que falta para esses caras entender? Então, olha, não adianta discutir teorias, querer converter as pessoas, até as pessoas me perguntam aqui, como é que eu faço para convencer os outros? Eu falo, não, você não tem que convencer ninguém. Passe 20 anos, eu não vou tentar convencer ninguém, eu vou apenas esclarecer para mim mesmo as minhas próprias ideias, e vou estudar e vou conhecer a coisa a fundo. Um dia quando você começar a falar, você tem a persuasão natural. Você acha que eu aplico as técnicas de retórica, etc? Não aplico merda nenhuma, porra. Né? Então, isso aí o Quintiliano, o mestre da retórica, já dizia que a principal coisa é o seguinte: se você conhece o assunto e sabe o que você quer dizer, você não precisa de técnica nenhuma. Quer dizer, o próprio pai da retórica já dizia isso. Né? Então esse é o segredo, conhecer o assunto a fundo. Agora, enquanto você está estudando, fique quietinho no seu canto, seja humilde, não tente convencer ninguém, não. Eu fiquei quieto durante um tempão. Você não esqueça que eu publiquei meu primeiro livro com 48 anos de idade. Até lá eu ficava quietinho no jornal, trabalhando, só escrevia o que mandava, de vez em quando me chamava, eu fazia uma conferência aqui ou ali. Tá? Então não tenha pressa em convencer ninguém. Tá? Ore pelas pessoas, é isso que você deve fazer. Vai estudando e firme as suas, não digo convicção, mas o seu conhecimento. Depois o negócio fica fácil. Mas mesmo assim, vai ter sempre um filho da puta querendo se meter a besta com você, que nesse Gustavo Moreira aqui, falou besteira pra caralho, meu Deus do céu. Só que ele ficou vários meses esmiuçando lá coisa nos meus artigos para reclamar. Vários meses. Eu não tenho vários meses para conceder a ele, mas eu prometi que eu vou conceder a ele esta semana. Vou escrever várias coisas e estou botando aos pouquinhos lá no Mídia Sem Máscara, e ele vai ver o que é bom para tosse. Tá? Então, acabou o nosso tempo, até a semana que vem, muito obrigado.